irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele havia confiado algo para Pedro. Ele não iria tirar de Pedro o que ele deu para Pedro. Mas para que Pedro pudesse ser um oikonomos, ele precisava chegar ao zero. O que é nascido da carne é carne. E é inútil no serviço a Deus. Inútil. Então, ele começa usando aquela palavra ágape, que fala de um amor que dá a vida, que vai até o fim. Porque foi isso que ele ouviu dos lábios de Pedro. Pedro tinha dito isso para ele: Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Então, ele só age com Pedro baseado no que Pedro falou. Assim o Senhor conosco. Ele nunca vai além do que nós vamos com Ele. Ele nunca fala para nós o que nós não falamos para Ele. Ele nunca vai além nessa relação. Nosso Senhor está disposto a ir 100% na relação conosco. Mas Ele vai passo a passo na medida que nós respondemos a Ele. Então, Pedro, tu me amas, ágape, tu darás tua vida por mim. Pedro já não ousa mais usar essa palavra. Então Pedro usa o filéu, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas usando um amor inferior, um amor entre amigos. Não é o ágape sacrificial. Então o Senhor reforça para ele: apacenta meus cordeiros. Como será que Pedro viu isso? Alguém que voltou para a pesca, falido, negou o Senhor. Agora escuta: apacenta meus cordeiros. Não é maravilhoso? Primeira coisa que veio ao coração de Pedro, não tenha dúvida, lá com seus botões: mas como eu posso fazer isso? Eu te neguei, Senhor. Se o Senhor não estivesse aqui, o Senhor só está aqui porque o Senhor quer, porque eu te amaldiçoei. Como o Senhor pode me dizer: apacenta meus cordeiros? Você viu o que ele está entendendo? Paulo escreve assim aos Coríntios: não que nós de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Irmão, que importantes as palavras de Paulo. 2 Coríntios 3, ele escreve isso. Sabe por quê? Deus não precisa de nada que nós temos e nada que nós somos na edificação do seu reino. Ao contrário, Ele quer levar tudo que temos e que somos ao zero, para que nós conheçamos uma fonte de recursos inesgotáveis que é o seu próprio Filho. Toda a nossa suficiência está nele. Nós não precisamos de sabedoria. Nós não somos experts em nada. Cristo é a nossa sabedoria. Ele é quem abre nossos olhos. Ele é quem nos dá discernimento. Quando lerdes, podeis compreender meu discernimento no mistério de Cristo. Quem que deu isso para Paulo? Ele é nossa sabedoria. Ele é nosso conhecimento. Ele é nosso discernimento. Ah, irmãos amados, nós conhecemos tão pouco essa fonte de recursos. Sabe por quê? Nós temos uma grande fonte de recursos dentro de nós. Ela se chama carne. Boa carne. Carne religiosa. Carne serviçal. Carne pronta para o serviço de Deus. Mas ainda é carne. Carne que louva, carne que ora, carne que prega, carne que adora. Fogo estranho no altar de Deus. Então o que Deus tem que fazer? Ele tem que fazer o que ele fez com Pedro. Nosso discipulado a Cristo começa no 10 e conclui no 0. Esse é o discipulado a Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nunca podemos ser um oikonomos adequado, a não ser que seja real em nossa vida. Que a cruz não seja uma palavra apenas, um cântico, uma mensagem, mas que seja um caminho no qual andamos. Do contrário, o Senhor não terá mordomos na sua casa. Então o Senhor restaura não só a vida de Pedro, em João 21, ele restaura o serviço de Pedro. E usando duas palavras diferentes, bonitas na língua original. Uma para apacenta, a outra para pastoreia. Uma tem a ver com alimentar cordeiros. O outro tem a ver com pegá-los nos seus braços. Ele está falando do trabalho do mestre e do trabalho do pastor. Pega minhas ovelhas nos braços, Pedro, e dá pasto para as minhas ovelhas. Alimenta e carrega. Pastor e mestre, ou mestre e pastor. Restaurando Pedro ao seu encargo. Então, vamos voltar ao texto de Lucas 11, 12, onde nós estávamos lendo. Lucas 12, 38.
quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Ah, que bom que o Senhor escreveu isso. Sabe por quê? Para nós não preocuparmos muito com isso. Ah, irmãos, que infelicidade quando nós vemos homens de Deus preocupando em rachar cabelo e tentar descobrir em qual vigília que o nosso Senhor vem, porque agora está acontecendo isso, agora é mais aquilo, agora Israel está assim, agora acharam a novilha vermelha, agora já tem o altar lá, agora já tem mais não sei o quê, e mais isso e mais aquilo. Amém. Não fiquemos desatentos aos detalhes, mas isso não vai nos dar sequer 1 milímetro de avanço no discernimento de quando o nosso Senhor virá. Certo? Não nos dará, nunca nos dará. Porque o dia da sua vinda permanecerá. Até que ele venha, permanecerá um mistério para nós. E a nossa responsabilidade não é especular sobre a sua vinda na primeira, na segunda, na terceira vigília. A nossa responsabilidade é: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Porque quando ele voltar nós vamos ser surpreendidos. Nós vamos ver o rei à mesa, assumindo, mais uma vez, uma posição de servo e servindo os seus conservos. Como ele falou. Que maravilhoso, irmão. Você já pensou naquela frase que o Senhor usa mais de uma vez em suas parábolas? Dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel. Você lembra dessas palavras? Eu não sei quanto a você, mas sabe como eu penso sobre isso? Que se porventura nós ouvirmos essa palavra dos lábios do nosso Senhor, naquele dia, quando estivermos diante dele: muito bom, servo bom e fiel. Você edificou com ouro, você edificou com prata, você edificou com pedras preciosas. Mesmo que a edificação de todos nós, por mais que possamos cooperar, ainda seja uma coisa pequena, na imensa obra de Deus que Ele tem feito nesses séculos. Mas nós poderemos ter essa parte se formos fiéis. E vamos então ouvir dele. Muito bem. Sabe o que eu imagino? Que quando nós estivermos face a face com ele, e ele disser: muito bem, servo bom e fiel, nós vamos olhar para trás assim e procurar com quem que ele está falando. Não é possível que seja conosco. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora sim, repouso. Porque o nosso coração cooperou com Ele. Nós somos fiéis àquilo que Ele nos confiou, a medida de luz. Nós andamos de acordo com a luz que alcançamos. Nós fomos fiéis em tomar a cruz e negar a nós mesmos, em suportar aflições de Cristo por outros. Mesmo que a nossa esposa esteja muito feliz, nossos filhos estejam muito bem, andando com o Senhor, mas nosso coração está na família de Deus, na edificação da casa de Deus. Então nós suportamos aflições de Cristo, não aquelas aflições ligadas a nossos assuntos, a nossa casa, a nossos filhos, a nossos negócios e tudo que é nosso. Então, o texto ainda segue assim, verso 39. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Presta atenção. A pergunta de Pedro quer dizer o seguinte: Senhor, esse mandamento, corpos cingidos, preparados, uma vida adequada, que significa corpos cingidos, candeias acesas, que significa um testemunho de Cristo adequado em nossas vidas. Senhor, isso é para nós só, teus discípulos? E esse fato do Senhor dizer então que vai servir esses seus servos na tua vinda, se eles estiverem então apercebidos e sendo prudentes e sendo fiéis, proferes essa parábola para nós, isso é para nós teus 12 ou é para todos? O Senhor responde a pergunta de Pedro com uma outra pergunta. Veja aí. E a pergunta do Senhor é a resposta à pergunta de Pedro. Ele diz assim, verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo? E aqui está a palavra, oikonomos. A primeira menção dela no Novo Testamento. Um despenseiro, um gerente dos negócios, administrador do seu proprietário, dos afazeres da casa, como falamos, das receitas e despesas, e particularmente
de dar a porção própria para os conservos e as crianças pequenas. Era isso que esse oikonomos fazia.